Olá, olá, bom dia. Será que tá tudo certo? Vamos ver. Olá, olá, bom dia. Agora sim. Será que tá tudo certo? Vamos ver. Olá, que legal. Bom dia. Agora sim. Será que tá tudo certo? Vamos ver. Pô, legal, legal. Bom dia. Bacana, bacana. Tô muito feliz em estar aqui fazendo a minha primeira live no YouTube. Para você que é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jaime Silva. Eu iniciei esse canal já tem algum tempo, né? E o propósito dessa live hoje é contar para vocês, conforme o título, que é a minha primeira live aqui no YouTube. E é contar para vocês um pouco do meu propósito, né? Dos meus porquês, né? Por que eu tô dentro dessa... fazendo vídeos, fazendo treinamentos. Minha vida tem mudado bastante, então acho sempre legal a gente poder compartilhar tudo de bom que tem acontecido conosco. Tá? Meu nome é Jaime Silva, sou natural do Rio de Janeiro. Sou casado com a Isabelle. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Tá, porque tava aparecendo uma mensagem aqui estranha pra mim. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Tá, porque tava aparecendo uma mensagem aqui estranha pra mim. Beleza. Então vamos lá. Então, o que eu quero falar hoje é uma live para contar um pouquinho da minha trajetória, por que eu aceitei Jesus, por que eu entrei na... voltei para o Evangelho, por que eu tive esse encontro com Deus. É um momento muito especial, coisas que têm acontecido, ainda mais nesse período de pandemia. Eu passei um bom tempo afastado do Evangelho, nunca peguei numa Bíblia e estava aí percorrendo o mundo, vivendo a minha vida de uma forma assim muito, muito louca, realmente, posso dizer assim. Mas esse ano de 2020 é um ano totalmente especial por tudo que a gente tem vivido, né? Por tudo que tem acontecido. Né? Eu tenho recebido aí diversos aprendizados, diversas orientações divinas realmente, de coisas que eu preciso fazer, e eu optei por fazer, né? E em plena pandemia eu resolvi largar o mundo e voltar para Cristo. Eu já estava já há um bom tempo mudando a minha trajetória de vida. Eu tinha me afastado do Evangelho achando que a culpa era de Deus por algumas coisas que haviam acontecido. E Deus, ele não tem culpa de nada, né? Deus é Deus e ele nos dá sempre a oportunidade de fazer algo com as nossas vidas. E isso que a gente vai fazer com as nossas vidas só depende da gente, né? Então eu estou numa trajetória muito interessante, buscando novas coisas para minha vida, novas oportunidades, novos caminhos. E eu tenho aprendido cada coisa que tem realmente mexido muito comigo, né? E uma dessas coisas que eu aprendi é justamente você começar a procurar servir pessoas. Então eu criei um canal no YouTube, né? Eu faço vídeos falando sobre marketing digital, falando sobre fórmulas de enriquecimento, falando sobre coisas que você pode aplicar na sua vida, no seu dia a dia. Tá? E isso que eu estou fazendo aqui agora é uma coisa que eu aprendi e eu estou aplicando. Né? Que é você, antes de dormir, você fazer uma lista com coisas importantes que você precisa fazer no seu dia. Então eu fiz uma lista e eu estava aqui pressionado, me sentindo pressionado. Por quê? Porque eu coloquei na lista que eu ia fazer uma live no YouTube, a minha primeira live no YouTube, falando do porquê eu voltei para Cristo. Enquanto eu não fizesse isso, eu não estaria bem comigo mesmo. Então eu vim aqui hoje para passar para você o porquê eu voltei para Cristo, em plena pandemia, porque eu larguei o meu emprego e porque agora eu sou um empresário. Porque coisas grandiosas Deus tem feito na minha vida. Tá? E uma das passagens que me fez voltar para Cristo foi falando de Davi. Né? Eu estava numa busca por algo dentro de mim, algo que realmente me conectasse e me fizesse entender a minha trajetória, o meu caminho, a minha jornada. E eu fui numa igreja visitar e durante essa visita eu percebi que
existia algo diferente com as pessoas que serviam a Deus. Né? Uns dias depois eu ganhei uma Bíblia de presente de uma pessoa que eu respeito muito. E essa pessoa ela falou que Deus tinha um propósito na minha vida, Deus tinha um plano na minha vida. E era interessante eu ler a Bíblia. E eu comecei a acompanhar um empresário no marketing digital, um homem que tem muito sucesso. Ele veio de Goiânia, hoje está em São Paulo, mas tem negócio no Brasil inteiro. E ele falou que o livro de Provérbios tem uma fonte de sabedoria tremenda. Que as pessoas que leem Provérbios normalmente enriquecem. Mas quando eu estava nessa busca, não foi Provérbios que mexeu comigo. O que mexeu comigo foi a passagem de Davi. E quando eu estava nessa igreja lá, visitando, o pregador ele falou sobre Davi. E nessa que ele falou sobre Davi, começou a fazer muito sentido para mim. E foi aonde eu decidi voltar para Cristo. Foi onde eu decidi realmente ter esse encontro verdadeiro com o Pai. Né? Então hoje eu estou muito feliz, estou muito satisfeito por essa decisão que eu tomei. Eu vou ler aqui uma passagem que eu acho que vai fazer muito sentido para tudo isso que a gente está falando. Essa passagem, eu vou ler só um versículo. Tá? Eu não vou ficar lendo aqui a Bíblia inteira para você, não. Tá? Então eu vou ler um versículo, vou explicar o porquê esse versículo mexeu tanto comigo, por que eu voltei para Cristo, por que eu larguei o meu emprego, por que eu comecei o meu negócio e por que minha vida está totalmente diferente. Tá? Então eu espero que você entenda também. Essa passagem, tá? Se você tiver uma Bíblia, procura ali ou então joga no Google 1 Samuel. Ele conta a história de Davi, como ele enfrentou o gigante Golias, como ele foi menosprezado pela sua falta de estatura e força física, mas ele tinha um trunfo, que foi esse trunfo que fez a diferença na minha vida e me fez voltar para Cristo. Tá, então tá em 1 Samuel, versículo... Versículo 45. 1 Samuel, versículo 45. E Davi diz assim para o filisteu. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim, contra a espada e com... Tu vem contra mim com espada e com lança, e com escudos. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Então aqui está o detalhe. A quem o filisteu tem afrontado. Quando a gente olha essa passagem, todo mundo já conhece, todo mundo já ouviu falar aqui da história de Davi. Todo mundo já ouviu falar da história de Golias e como ele venceu. Né? O gigante ele estava completamente equipado, com uma armadura totalmente de bronze, capacete de bronze, totalmente equipado, tinha uma espada, tinha uma lança, era um homem de guerra extremamente preparado. Davi era um pastor, simplesmente um pastor. Ele vivia no campo, morava com as ovelhas, dormia no celeiro, era totalmente menosprezado pelos seus irmãos. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. E ele mandou Samuel ir até a casa de Jessé para batizar, para ungir um escolhido de Deus. E ele chegando lá, Samuel, sendo um homem de Deus, ele se impressionou com a força dos irmãos de Davi e achou que era aquelas pessoas, e Deus disse para ele não. Porque Deus não olhava o homem, o corpo, o físico. Deus olha o coração. Então ele mandou chamar os irmãos e foi passando um por um até chegar em Davi. E quando Davi chegou, ele viu que era aquele a quem Deus havia escolhido. E aí ele continuou. E nesse batismo que ele fez com Davi, ele começou a ser diferente. Ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. Ele já tinha uma conexão muito grande com Deus. Ele protegia suas ovelhas de corpo e alma. Ele se entregava para aquilo que ele estava fazendo, que ele foi determinado pelo seu pai para fazer. Então o que ele fez? Davi ele começou a ter desafios grandiosos. Ele começou a lutar com ovelhas, começou a lutar com ursos, que vinham até o celeiro, até o campo do seu pai, para comer aquelas ovelhas, né? Para se alimentar. E Davi, ele fazia de tudo para proteger a ovelha dos seus pais. Então o que aconteceu? Quando ele foi chamado pelo seu pai Jessé
para levar comida para os seus irmãos que estavam na guerra, ele percebeu que tinha ali algo acontecendo. E o que ele percebeu foi justamente o quê? Que aquele gigante ele estava afrontando o exército de Israel. Mas ele dirigia as palavras para os homens, estava ali rindo, falando que os homens eram covardes, fracos, que não conseguia nada, que não conseguiriam nada contra ele. Mas ele começou a afrontar também o Deus dos exércitos, que era o Deus de Israel. E Davi, percebendo aquilo, ele começou a ficar extremamente nervoso, chateado com aquilo, porque ele viu que ele não estava afrontando os homens, ele estava afrontando um Deus todo-poderoso. E ele sabia que aquele Deus poderoso já havia entregado leões, já havia entregado ursos na mão dele, e ele percebeu que ele tinha ali uma chave da vitória. Mas ele percebeu também que quem ganhasse aquilo tudo, quem matasse aquele gigante, ganharia isenção de impostos, ganharia uma mulher para casar e ganharia casa. E era tudo que ele não tinha. Ele vivia no campo, mas ele era pastor. Então, quando ele resolveu entrar na guerra, ele perguntou se tudo aquilo era verdade. Ele chegou com humildade para os seus irmãos e perguntou se aquilo era verdade. Os seus irmãos o humilharam, falaram para ele: vai para o campo, vai cuidar das ovelhas, você não tem que estar aqui querendo lutar. Você está no local errado. E ele falou para os seus irmãos, ele levantou o peito e ele falou: como você me vê? Você acha que eu não tenho direito nem de perguntar, nem de abrir a boca para poder falar e saber o que está acontecendo? E ele saiu de perto dos irmãos e foi em outra pessoa, e outra pessoa confirmou tudo isso para ele. Então o que Davi entendeu? Que ele estava sendo afrontado, não uma afronta pessoal, mas era uma afronta contra o Deus Todo-Poderoso, que era o Deus dos exércitos. Então ele resolveu aceitar aquele desafio. Mas por quê? Porque ele já tinha certeza que a vitória era garantida. Mas como assim a vitória era garantida? Exato. Porque não tem uma pessoa que lute com Deus, que desafie Deus e consiga vencê-lo. A gente lembra de uma história bem recente de filmes que fez muito sucesso aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo afora, que foi a história do Titanic, onde aquele homem construiu um navio grandioso, monstruoso, uma coisa anormal, e ele falou que nem Deus conseguiria colocar aquele navio a pique. E todo mundo sabe o que aconteceu. Então não existe ninguém que desafie Deus, que afronte o Deus dos exércitos e vá vencer. Não existe ninguém em outro ponto, em contrapartida, e foi aonde eu entro aqui no ponto da minha mensagem hoje, que é: não existe ninguém que lute, que queira prosperar, que queira vencer, que queira ser milionário, que queira ser rico, que queira ter sucesso dentro da sua família, dentro dos seus negócios, com Deus e fracasse. Não tem como. Então, se você de fato aceitar a orientação do Deus Todo-Poderoso, o Deus que Davi entendeu naquela luta, naquela batalha, que era o Deus dos exércitos, você também vai vencer. E você vai receber também casa, família e vai receber riqueza. Por quê? Porque você tem que de fato entender que o Deus que criou os céus e a terra, ele te criou. Você é a imagem e semelhança dele. Então ele quer te dar tudo que é seu por direito. Mas só que a gente tem esse hábito de não acreditar em Deus e acreditar no inimigo. A gente nasceu com tudo que a gente precisa para vencer. Porque a gente é a imagem e semelhança do Criador. Nós fomos feitos com todo carinho, com todo amor. Só que a gente está o tempo todo olhando para o gigante. E a gente esquece de olhar para o Deus dos exércitos. É aonde está a certeza de Davi. É aonde está a minha certeza, que me fez mudar a minha vida em 2020. É aonde está a sua certeza. É onde deveria estar a nossa certeza para sempre. Assim nós vamos ganhar riqueza, família, e nós vamos ganhar também prosperidade. Tudo que a gente precisa é acreditar, confiar no Deus dos exércitos, o nosso Deus. Beleza? Então foi isso que aconteceu comigo. Quando eu recebi essa mensagem dentro da igreja, fez muito sentido com o que eu estava procurando, e foi aonde eu decidi realmente voltar para Cristo.
dentro de uma live, assim como eu estou fazendo para você, dentro de uma live, alguém falou de Jesus, alguém passou algumas informações importantíssimas e eu entendi que esse era o caminho. Que não tinha como eu perder uma batalha servindo ao Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Então espero aí que você realmente entenda tudo que eu estou passando aqui para você, que você entregue realmente a sua vida para Deus, que você acredite que Ele pode te dar tudo o que você quer. Basta você acreditar nele. Beleza? Então é isso. Forte abraço. Muito obrigado aí. É a minha primeira live aqui no YouTube. Eu pretendo fazer lives devocionais todos os dias na parte da manhã. Tá? Ainda não posso confirmar o horário exatamente porque é uma coisa que eu estou estudando, estou aprendendo como fazer essa transmissão. Mas espero que você seja muito abençoado com esse devocional. Sempre eu vou trazer aqui uma palavra buscando fazer você entender que se você servir ao Deus dos exércitos, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, você vai prosperar muito. Você não vai perder batalha nenhuma, desde que você acredite e confie no Deus Todo-Poderoso. Beleza? Então muito obrigado aí pela sua presença. Tamo junto. Um ótimo e maravilhoso dia aí para você. Forte abraço.